1220 AM. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 3 de setembro de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e terapeuta naturalista, e a doutora Márcia Manent, voluntária e pesquisadora da Paradireitologia e também advogada. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui na companhia de vocês, abordando esse tema que é um tema tão empolgante. Aí. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio, em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Aqui já tem a Ana Maria Ferreira e o Carlos Menezes dando boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Estes conceitos foram adaptados dos verbetes para-direito e para-dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: qual é o momento de abrir mão de um relacionamento? Então, Marilza, vamos começar? Lembrando que não é um relacionamento específico, é qualquer tipo de relacionamento. É qualquer tipo de relacionamento. É interessante a gente observar, né, dentro da pesquisa do Grupo Carmalidade, dentro da cosmoética, do nosso para-dever. Um dos nossos para-deveres aqui, que a gente vai falar com o Rodrigo para poder incluir na listagem dele, é não criar problema com os outros. Então, veja só, nós não somos obrigados a carregar ninguém pela vida fora, né? Esses relacionamentos, qualquer tipo, qualquer padrão de relacionamento, esse que eu chamo de cabo de guerra. Um puxa para lá, outro puxa para cá, um puxa para lá, e ninguém sabe, né, chegar a um consenso. Então, é desse tipo de relacionamento que a gente vai falar hoje, e é interessante observar, porque nós trazemos aqui a doutora Márcia Manent, que ela é especialista em vara de família, né, e outras especialidades também que ela atende, e ela vai nos dar uma visão, né, a experiência dela nesses litígios, principalmente os familiares, né, mas tem os empresariais também, né, tem empresa que não consegue fechar nunca, porque os credores, os sócios, os sócios, não, a gente vai falar específico, o credor ainda tem um motivo, né? Mas os sócios tem a dor, né? Então, a gente tem vários tipos de relacionamento que as pessoas não souberam conviver juntos, não tiveram a ética, o respeito mútuo suficiente para ter uma convivência saudável, e na hora de sair, de desmanchar esse relacionamento, também não vai ser bom. Então, a gente quer saber, assim, em termos... Como é que funciona esse negócio de grupo kármico, Madalena? Como é que é o exemplo que você pode dar? É claro que existem vários tipos de relacionamentos, né? A gente vai falar especificamente
Esse assim mais emaranhado. Segundo até a definição própria do para-dever, né? É. A nossa evolução, ela está atrelada à evolução do nosso grupo evolutivo. Sim. Então, durante as nossas múltiplas existências, a gente vai criando vínculos, alguns laços, alguns nós, que depois a gente precisa desatar, que depois a gente precisa reconciliar, e isso tudo faz parte da nossa evolução, porque enquanto isso não estiver bem resolvido, a gente também não consegue prosseguir rumo a uma condição de consciência livre, que não precisaria mais ressomar. Eu acho muito difícil a gente seguir uma vida sem apertar os nós, sem criar nós e até apertar Sim. alguns. A questão que eu vejo é a lucidez para isso. Porque às vezes até com boa intenção a gente erra também, né? Qualquer relacionamento é meio a meio. A doutora Márcia pode entrar na discussão aí também, vai ser um prazer nesse nível aí da Grupo Carmalidade, viu, doutora? Obrigada, eu espero poder contribuir com vocês acerca também da visão do direito nessas relações. A gente diz que sempre, ou na maior parte das vezes, qualquer relação você vai ter atrito, não é? E aí o apertar ou desapertar dos nós significa a lucidez para resolver cada um desses embrólios ou desses atritos em que as pessoas, e aí em qualquer tipo de relação, tem, né? Então, quanto maior a lucidez, mais fácil é de não criar nós tão difíceis de desatar futuramente. Sabe que eu acho que eu tenho uma palavrinha? E tem até um filme, que é uma comédia romântica, que dá bom exemplo disso, que é aquele filme Alguém Tem que Ceder. Ele já não está mais, não sei, mas é fácil conseguir aí é um filme antigo. Então, você não pode ficar a vida toda com esse cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro, eu tenho mais direito que você, eu tenho mais, eu que estou certo. Alguém tem que ceder. E a palavra, que eu acho uma palavra-chave para qualquer relacionamento, é a concessão. Você precisa fazer uma concessão, mas uma concessão com lucidez. Você também não pode ser conivente, né? Então, quanto mais informação, mais você lê sobre relacionamento, você procurar se aconselhar com pessoas, com profissionais mesmo que seja, né, para poder resolver melhor a situação presente na sua vida, isso é importante. Não tente resolver sozinho, porque fica mais difícil, mais demorado. Eu acho que qualquer um devia passar por um processo terapêutico, né? A terapia é sempre maravilhosa. A gente diz que uma das melhores terapias e necessárias, inclusive quando vamos fazer divórcio, é o diálogo entre o casal. Ocorre muitos divórcios por falta de diálogo. E aí os casais vêm no pós-divórcio dizer, agora nós conseguimos falar melhor, né, nós estamos mais maduros para conversar do que antes. E muitas vezes os casamentos são reatados. Eu penso que a melhor maneira para se sair de um relacionamento ainda continua sendo a transparência dentro desse relacionamento com o outro, né? Não adianta você querer se criar historinhas, né? Querer manipular o outro. A manipulação dentro de um relacionamento, ela é muito séria, ela acontece, né? É muito difícil um relacionamento que não haja uma manipulação de um ou de outro. Quer dizer, me engana que eu gosto de um lado, me engana que eu gosto do outro, né? E assim eles vão levando, só que chega no momento da vida que não dá mais. E faltou transparência a vida toda. Então eles vão brigar realmente. Se houvesse uma transparência nas atitudes dos relacionamentos, a gente não vai falar só em termos afetivos, né, de um casal, mas em termos de uma sociedade comercial, de amizade comum com o seu amigo. Se você não é sincero com o seu amigo, como você vai cobrar sinceridade? Que padrão, que tipo de amizade é essa que você se mantém atrelado durante 20, 30 anos?
Inclusive, às vezes os amigos parece que estão ajudando, mas muitas vezes eles acabam contribuindo para a gente ficar numa situação de pouca lucidez, né? Então também é importante ver que o melhor amigo não é aquele que fala o que a gente quer ouvir, mas aquele que fala o que ele pensa ser a verdade, independente de ser aquilo que vai nos agradar. ou não. Dizem que a verdade ela pode ser ofensiva. A verdade nunca pode ser ofensiva. O outro é que não tem maturidade, ou para falar ou para ouvir. E além do mais, é a verdade de quem fala, né? É a verdade de quem fala. Pois é. Então, aí é que entra o que a gente vem falando aqui desde o princípio, e todos os trabalhos da Conscienciologia falam em questão da pessoa obter maior lucidez. Como é que você vai conseguir maior lucidez na vida? Estudando, ponderando, raciocinando, questionando, fazendo pesquisa, ouvir um ao outro, tirar suas conclusões, fazer reflexão sobre aquele problema imediato. E tem várias ferramentas que você pode fazer e desenvolver um senso crítico cosmoético, porque você também não é a palmatória do mundo, não é o grande vingador do mundo, você também tem possibilidades de erro na sua criticidade, né? Você tem que colocar uma boa medida de cosmoética em tudo que você vai criticar, a heterocrítica, a uma pessoa, a uma situação, a qualquer momento que você está se manifestando, em prol ou contra. Eu tenho aqui uma dúvida, ouvindo aí os seus comentários, qual é o momento que você ouvinte deve sair de uma relação? Em que momento você deve se desvincular desse seu grupo, ou dessa pessoa, ou desse filho? É possível você por fim uma relação com um filho, com esse amigo? Não é por fim, Márcia. Em termos conscienciais, não existe o por fim num relacionamento. Porque a gente sabe que grupo kármico você não põe fim em relacionamento grupo kármico. Você pode adiar até um problema. Adiar a solução. Né? Adiar a solução. Desculpa, abrir mão, então. Abrir mão daquele relacionamento naquele momento evolutivo. Naquele momento evolutivo. Pode, tem condições sim. Porque uma das coisas que faz um link é o apego. E quem tem apego não abre mão. Não abre mão em termos de relacionamento, porque vampiriza o outro. Eu não consigo viver sem fulano. Não consegue viver sem as energias conscienciais do outro. Aí você vai fazer um levantamento daquele relacionamento, daquele outro, aquele é o gerador de energia para aquela pessoa que diz que não consegue. Posto de gasolina. É onde ele reabastece as energias dele. E dentro dessa visão da grupo karmalidade e da Conscienciologia de uma forma geral, a gente não pode esquecer da multidimensionalidade. Em todo lugar que existe muito conflito, todo relacionamento que existe muito conflito, existe muito assédio também. Isso é importante. Existe muito assédio. Onde existe dependência, existe a vampirização e, logicamente, existe um interassédio. Porque se eu me deixo vampirizar, é porque eu também não estou muito saudável. Então, você já vai ver que as bases desse relacionamento não são saudáveis nem de uma pessoa nem de outra. O menos doente vai abrir o olho um momento e vai dizer, não, isso não está bom, isso não está saudável, eu vou sair fora. Sabe? O doente, ele vai querer sempre, esses relacionamentos conflituosos, o tempo todo conflituosos, são relacionamentos doentios. E possivelmente já vem de várias épocas e é fomentado pelo processo de heteroassédio extrafísico. É claro que vai existir também um processo da própria consciência, da intraconsciencialidade que alimenta esse assédio extrafísico. Então, o menos doente, eu não vou dizer nem o mais lúcido, porque nesse momento ninguém tem lucidez, mas de repente
O menos doente começa a dizer assim: não, eu não quero mais isso para mim, não quero esse tipo de relacionamento, nem no trabalho, nem na amizade. Existem as amizades âncoras, existem os relacionamentos âncoras. Você quer se preparar para um concurso, você quer estudar uma filosofia, você quer fazer algo diferente do grupo, daquele grupo ou daquela pessoa que está próxima de você, e ele está te puxando para baixo. Não, não vá, eu quero você aqui. Mas é por causa do processo energético. Vai entrar aí. Não, seria a pensata, né? Vamos de pensata? Depois passou aí os 20 minutos, vamos de pensata. Agora eu olhei o relógio e vi a cara da Madalena, vi que tá. Nós temos aqui uma pensata, e depois a gente vai comentar, né? Por causa do horário. A doutora Márcia quer ler para a gente a pensata de hoje, claro. Depois a gente comenta. A paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com uma abrangência maior, ou cosmovisiologicamente, o universo complexo da dignidade humana. Lexo de Ortopensata, página 528. A gente comenta depois ou agora? Sim, vamos ao intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e a Márcia Manent, sobre o tema: qual o momento de abrir mão de um relacionamento? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h21. Com energia elétrica não se brinca. Oriente as crianças. Jogar bola e soltar pipa sempre longe das linhas e subestações da Copel. Se o brinquedo enroscar nas torres ou nos fios de energia, não tente puxar. Nas subestações a entrada é proibida. Energia para melhorar a vida. E manter a distância é a melhor forma de evitar acidentes sem perder a chance de brincar. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço ou no filosófico. Toda quarta-feira, à 13h, a RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, traz debates, questionamentos e reflexões sobre fatos, comportamentos e atualidades sobre a ética e a cosmoética na fronteira trinacional, no Brasil e no mundo. Ouça ao vivo na rádio e assista live no Facebook. Rádio RCI Iguaçu. Programa Conexão Cosmoética. Quarta, da 1 às 2 da tarde, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade e a Márcia Manent sobre o tema: qual o momento de abrir mão de um relacionamento? E aí o Carlos dá aqui a sua contribuição, dizendo que abriu mão do seu relacionamento há 2 anos e meio, por diversos fatores. Que ele não quer ser um sim cobaia, mas que ele quer aqui compartilhar a experiência dele. E 1 ano após o fim do relacionamento, ele começou a jornada na Conscienciologia, aprofundar os estudos, né? E atualmente é muito amigo da ex-mulher, mãe das filhas dele, e com um ótimo relacionamento, muito sadio. Que se ainda tivesse com ela, provavelmente não teria buscado esse início da proexis dele, né? Da programação existencial. Esse é o caso dele, não é o padrão, somente um testemunho. Ele e a ex-esposa estão muito bem, ou seja, ajustaram o grupo karma e ainda continuam ajustando, né? Ele escreveu um tratado, pede desculpa, mas foi ótimo, Carlos. E aí, logo abaixo, ele coloca que leu o meu artigo, que eu tenho sobre a repercussão multidimensional do divórcio, né? Eu escrevi esse artigo justamente para mostrar que não são relações só intrafísicas, né? Na verdade, tem toda uma questão energética, tem uma questão multisserial, né? De várias vidas,
e que a gente precisa aprofundar os nossos relacionamentos para ter essa maior consciência. Eu vou colocar o link desse artigo aqui. Carol Bicalho entrou também e a Rosana Xixi manda um oi. Rosana, manda o seu lugar aí de onde você fala esse oi. Mas aí a gente estava lendo a Pensata, né? A gente estava lendo a Pensata e a pergunta continua. Qual é a hora de sair do relacionamento? Eu penso que a melhor hora para sair do relacionamento é aquele que você deu o start, que você começa a questionar por que você está fazendo isso com o outro, com a outra pessoa, ou porque você está se submetendo, se subjugando dentro do relacionamento, né? E isso não tem dia, vai depender de uma saturação, de um autoquestionamento. Por isso que na Conscienciologia a gente usa muito o princípio da descrença como base das pesquisas. Não acredite em nada. Você não tem que se submeter a nada. Você vai se submeter se você quiser. Uma das perguntas que é interessante é o ganho secundário que eu estou tendo nesse relacionamento. Porque já de primário, o ganho de primeira mão, você não está vendo. Então, se você se mantém dentro desse relacionamento, é porque existe um ganho secundário qualquer, que existe. Cada caso é um caso, a gente não está generalizando. Isso desde uma sociedade comercial a uma amizade de anos ou a um relacionamento afetivo, ou até dentro da família, né? Como a doutora Márcia fez um questionamento no intervalo, né? Mãe ou pai abre mão de filho? Abre. Não quer dizer que vai deserdar o filho, que vai amaldiçoar, mas às vezes é necessário que se tenha um pulso e diz assim, não, eu vim com você até aqui. Você não quer tomar conta da sua vida, por bem vai acabar tomando conta pelo mal, entendeu? Porque essa síndrome de ninho, né, do filho que não quer sair do ninho, isso tem uma série de processos de egocentrismo se a pessoa não for doente, né? Se a pessoa em si não tiver uma patologia, um vício qualquer. Aí cada caso é um caso, a gente sempre está batendo na tecla, né? E o processo evolutivo da consciência, quem vai fazer é ela. E enquanto ela se mantiver como dependente financeiro, afetivo, energético, eu acho que o filho que não sai dentro de casa, ele é vampirizador dos pais. Eu tenho para mim, observando na dinâmica da sociedade, que existem aí muitos filhos, não é? Existe uma tendência nesse momento, em função do próprio desenvolvimento social, de os filhos amadurecerem mais tarde, não é? Então, temos visto aí jovens com 30 anos finalizando a adolescência. E aí eu observo que pode ocorrer esse processo de vampirização ou desse ganha-ganha ou ganha-perde, não é? Olha só, faz parte do processo da consciência, isso é superior a qualquer ciência, chegar um momento ela procurar ser independente. A adulticidade psicológica chega àquele ser, o indivíduo, a partir do momento que ele se provém, a partir do momento que ele se cuida e que ele se basta. Entendeu? Ele pode até continuar a morar com os pais, mas quem paga as suas roupas, as suas saídas, a sua comida, o motel para as suas namoradas? Quem paga o anticoncepcional dessa namorada ou o preservativo que ele usa? Entendeu? Então, essa dependência completa financeira numa pessoa racional, né? Numa pessoa lúcida, fisicamente saudável, isso entra num processo mais da psiquiatria, de uma doença mental. Um excesso de cobrança. Pai e mãe criou até aquele momento, deu condições de estudar,
deu um lar saudável e o cara não quer sair, isso é esperteza, beirando a esperteza. Eu ouço sempre no escritório o termo, eu preciso empurrar o meu filho do ninho. Eu acho fantástico. Tem filhos que necessitam ser empurrados do ninho. E pai e mãe devem fazer isso sim. Não corta o vínculo afetivo. Tem uns filmes, umas comédias aí sobre esse tema até. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda de filme. Nós estamos aqui para falar uma realidade que existe aí fora, né? Então, é bom ter filho junto com a gente. Mas chega um momento que filho dá muito trabalho. O dia que meu filho falou assim para mim, quando eu for maior de idade, eu vou sair de casa, eu falei com ele, antes disso, quem vai sair sou eu. Aí ele levou um susto muito grande. Ele falou assim, que isso, mãe? Eu falei, que isso? Você acha que mãe e pai não enchem também de filho, não? Enche? Enche os picuá, como diria minha mãe. Então, chega um momento que pai e mãe também quer descansar, gente. Quer relaxar. Não quer ter aquela obrigatoriedade de estar cuidando de filho. Então, é possível abrir mão, entre aqui aspas, do relacionamento com o filho. Não é abrir mão do relacionamento com o filho. Você não vai olhar para cá e dizer assim, nunca mais quero te ver. Não é isso. Né? Pelo contrário, é da força. Né? Ao contrário, é da força para que ele siga. Agora também tem uma coisa, né? Se o filho com 30 anos está dentro de casa, naquela dependência física, energética, emocional e financeira do pai e da mãe, alguma coisa esse pai e mãe fez de errado. Porque quando dá tudo certo, com 25 o filho já está encaminhado. Às vezes até antes, vai estudar num outro lugar, né? Tem psicólogos que falam, passou dos 25, não foi? O problema é com os pais. Eu digo assim, abrir mão quando eu penso, na verdade, num relacionamento abusivo, naquele relacionamento doentio. Mas veja só, de qualquer maneira, houve problema de ambas as partes. Eu fiz com uma intenção e o outro captou com outra. Então, isso é um processo até de uma terapia familiar, viu? Num caso desse. Agora, vamos seguir aqui, né? Sobre a questão da pensata. E essa pensata fala bem, né, ô Madalena? Quer comentar? Da dignidade humana? Não, fica à vontade. Essa visão multidimensional dos relacionamentos, admitir que há uma interferência extrafísica nos relacionamentos, né? Que isso não é de novo. Hoje existe um link de prisão entre essas pessoas, né? E o momento de sair que eu vejo do relacionamento é no momento que dá o clique da lucidez e a pessoa vê que a dignidade humana, a sua dignidade foi abusada demais, porque nessas alturas já foi muito abusada. O seu clique é que foi tardio. Quero comentar aqui que a Carol Bicalho está presente, né? A Rosana Xixi falou que também estava lendo o artigo de manhã. A Graça Dantas postou o artigo na página do Para Direito. A Rosana Madori está aqui, Murilo Vieira Lino também, muito bom a presença de vocês. O Carlos pergunta sobre viver em um país com predominância cristã, onde o fim dos relacionamentos, no caso de casamento, é visto como algo errado. Já houve evolução nessa visão? Carlos, da minha parte, sinceramente não, mas a gente pode comentar. E aí a Marinês Ramos está falando que ela saiu com 17, acredito que de casa. A Tere Andrade comenta, bateu na tecla dos pais problemáticos. O Carlos Menezes comenta, quando estou na casa da ex com as filhas, eu vejo que o clima não está bom. Digo que estou indo. A ex me pergunta, por que está indo? Eu respondo, este julgo não me pertence mais. Boa resposta. Isso é lucidez, Carlos. Isso é lucidez em relacionamento. A Marinês Ramos, que tinha colocado aqui, bom, eu saí com 17, eles foram atrás, até peço TENEPS. Marinês, esclarece pra gente, no caso, seus pais foram atrás de você, é isso? Mas tudo bem, tá na nossa TENEPS já desde agora. É isso aí, pronto, todos esses comentários. Bom, no momento que aquele que está sendo abusado no relacionamento apela para a autodignidade, para a dignidade dele, né?
é a hora de sair do relacionamento. Você pode tolerar muita coisa. O relacionamento vai e vem, né? Tem os seus altos e baixos, mas você não pode deixar ferir a sua dignidade humana. Tem acho que era um ditado, tem um ditado em que fala, né? Tem uma historinha de uma pessoa que isso aconteceu realmente. Ela sofreu várias perdas afetivas na vida, tinha uma situação financeira tranquila, funcionária pública lá no Rio de Janeiro, e ela foi abrindo mão de tudo, e os sobrinhos, os primos, os irmãos foram só tomando. Um dia, quando ela se percebeu, ela estava dormindo num sofá-cama e viu um ratinho passar. O ratinho tinha roído o pé do sofá-cama. Aquele ratinho foi o start para ela. Assim, eu não posso. O autorrespeito, nesse momento, é muito grande. E existe uma coisa, em todos os estudos que fala sobre a evolução da consciência, uma coisa que eu sou bem atenta é não permitir que a minha pessoa seja subjugada por nada, nem por ninguém, nem aviltada. Eu evito qualquer situação em que eu possa ser ofendida. Não ofendo ninguém. Nunca briguei diretamente com ninguém, nem nada. E também não sou covarde, né? É uma questão de lucidez. Por exemplo, se eu sei que uma pessoa é deseducada, deselegante ao se expressar com todas as pessoas, eu evito conversar com ela assim. Sim. Eu evito o caminho dessa pessoa porque eu não quero que a minha pessoa, de repente, sofra uma ofensa sem motivo. Vale a pena, né? Vale a pena evitar. Então, veja só, se você tem para você um respeito, um autorrespeito, você não vai deixar que ninguém ultrapasse esse seu limite de autorrespeito. A pessoa se deixa subjugar em qualquer relacionamento. A questão é a pessoa ter consciência desse limite, né? Ela Que muitas vezes precisa não tem. ter o autorrespeito, ela precisa respeitar a pessoa dela. Sim. Mas Então, ela nem percebe que ela... o autorrespeito é reconhecer os limites da sua ação, sem ser covarde. Sim. Porque, de repente, você se pega numa situação que você precisa se posicionar, sim, em nome desse autorrespeito. Né? Que nós vamos cair naquele verbete do professor Valdo do sobrepairamento, que eu também já comentei muitas vezes aqui. O seu nível de lucidez vai te ajudar a identificar os momentos em que você vai ter que sobrepairar uma situação, um diálogo com o outro, em qualquer lugar. Aí você se omite naquele momento. Nós também já fizemos um programa sobre isso, né? Sobre se omitir ou não, qual é o limite disso. Né? A omissão superavitária e a omissão deficitária. Vamos para a próxima pensata e intervalo? Tudo bem. Aqui o Carlos Menezes está dizendo que não é mais casado, mas que não terminou o relacionamento com a ex-esposa, porque sempre fará parte do grupo Karma, e hoje eles vivem bem. Ele pergunta se é isso mesmo, porque ainda é jejum. No caso é isso, né? Por mais que agora ela não seja sua esposa, né? Eu não sei, eu não quis falar, mas se ele perguntou, eu vou responder, viu, Carlos? Existe, sim, algum tipo de relacionamento entre você e a sua esposa, nem que seja energético, me entendeu? Isso é o mais sério. Lê lá o artigo de novo, Carlos. Isso é o mais sério, né? Agora, você ocupa um espaço... Ela tem namorado? Você tem namorada? Como é que está esse espaço que você ocupa dentro da casa dela? Como é que está o espaço que ela ocupa na sua vida? Se questione, se pesquise.
Faz um artigo igual eu fiz, manda lá para o IPC para apresentar seminário de pesquisa. Pois é. De fato. Deixa eu só um instantinho. Então, é certo que quanto mais você se der com a sua esposa, respeitá-la e ela a você, melhor vai ser para as suas filhas. Melhor vai ser para o grupo kármico em geral. Inclusive, a repercussão disso na família dela e na sua família. Porém, entretanto, no terreno energético de homem e mulher, como está isso? Olha que eu estou falando só do energético, hein? Quer comentar lá? O que eu ia comentar é que no escritório, né, e entre os advogados, a gente tem a política de aconselhar os clientes no processo final de divórcio a dentro do limite do razoável, manter uma relação saudável com a ex-esposa, né? Em alguns casos a gente percebe que há uma melhora na relação desse ex-casal e que eles conseguem juntos, e aí com os novos parceiros que vão sendo agregados, que vão também passar a interagir e pertencer a esse grupo, uma melhora na vida de todo mundo. E a gente percebe também que, em muitos casos, isso não é possível, mas o que é evidente em todas as situações é a questão da lucidez, né? Então, quanto maior lucidez tiver as pessoas, melhor é o relacionamento que elas têm umas com as outras. Olha, vai puxar. Eu quero continuar depois, tá? Então tá bom. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e Márcia Manent, sobre o tema: qual o momento de abrir mão de um relacionamento? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h41. A Copel faz de tudo para você não ficar sem energia. Estamos investindo mais de 800 milhões de reais na rede de distribuição e em subestações. Atuamos na manutenção preventiva, retirando pipas e outros objetos dos fios. Mas se acontecer de ficar sem luz, conte com a gente. Use o aplicativo da Copel ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade e a Márcia Manent sobre o tema: qual o momento de abrir mão de um relacionamento? Aqui então no Facebook, o Carlos Menezes dizendo que está estudando sobre o sobrepairamento, e a Marilza falou, né? Ele agradece os conselhos e dicas, que ele não quer fazer o consim cobaia, Marilza. A Marinês Ramos diz que realmente foi isso, ela saiu de casa com 17 anos e os pais foram atrás, né? A Cirlei Souza manda aqui que respeito é a palavra-chave, e Rosana Xixi dizendo que entrou em crise e encontrou o autorrespeito. É isso aí, vamos lá, Marilza. Vambora. Quer falar de Goiás? Eu quero deixar uma mensagem para Goiânia, né? Que no dia 27, 28 e 29, agora de setembro,
eu estarei em Goiânia com o curso do livro Projeções Assistenciais. No dia 27 vai ser uma palestra aberta ao público. E no dia 28 e 29 vai ser o curso do livro com um campo projetivo no domingo pela manhã, né? Então, vai ser no Belcorp Educacional, na Rua 5, quadra R9, 198, setor oeste, em Goiânia, com o telefone WhatsApp para contato. O 62, né, que é o DDD de Goiânia, 9846044442. O outro telefone, 62 99247-4442. Então, é só ligar, fazer reserva para o curso e para a palestra. E nós estaremos aí. Ok? Obrigada. Vamos lá. Então, a Adriana Pires entrou aqui perguntando: e quando sua relação começou como um resgate kármico e depois de limpar tudo vira uma ótima relação? Bom, ela já bom, decifrou, né? Ela mesma está dizendo que começou algum tipo de relacionamento como um resgate, ela já sabia. A tendência é essa, você não pode terminar um resgate com briga, né, minha querida? Então, tem que ser em paz mesmo. E é mais ou menos o que a gente vai falar hoje, né? Nós não falamos a pensata, né, do segundo bloco? Não. Posso ler? Pode. Leia e comenta. Eu adoro essa pensata. Ela diz: nenhum princípio do para-direito escraviza a liberdade de consciência. Léxico de Ortopensata, página 1216. Pode comentar. Ela diz assim que no para-direito nada é obrigatório, né? Para-direito é como funcionam as leis de evolução. Então, cabe a você agir conforme essas leis, e aí com isso a sua vida flui melhor, ou não, e aí você vai ter que aguentar os contrafluxos, né? Lei de ação e reação. Então a escolha é da consciência, não é? A liberdade da consciência é evoluir ou não evoluir, porque o princípio do para-direito da lei cósmica é a evolução da consciência. Sim. Mas ela tem o livre-arbítrio de querer ou não se movimentar para esse... Sim. Por isso aí, que claro, dá essa liberdade. Em algum momento isso se torna compulsório, né? É. Mas a consciência, até chegar nesse momento que se torna compulsório, ela pode escolher diversas opções, né? Pois é, mas eu queria só voltar aqui. Só que você, assim como chega um momento que a evolução é compulsória, você automaticamente já está evoluindo através de todos os seus atos, você já tem uma ficha evolutiva, uma FEP bem preenchida. Assim como isso acontece, existe também o processo de você retardar o seu processo evolutivo. Se você não quer, não quer. Assuma as responsabilidades do querer ou do não querer. Sim. Né? Porque o que acontece? Você acaba perdendo o grupo kármico evolutivo. Sim. O grupo kármico vai lá na frente e você fica na lanterna do grupo. Os contrafluxos, né? Fora os contrafluxos. Então, e a gente, hoje em dia, chega muita gente na conscienciologia que perdeu o fluxo do grupo evolutivo e se sente perdido na vida, né? Aquela insatisfação interna pode ter um certo poder aquisitivo, nível cultural, um bom relacionamento afetivo, né? Uma família... Pode ser o sentimento de não pertencer a um lugar, a uma família. Isso aí é a síndrome do estrangeiro, né? Porque se você nasceu naquela família, alguma coisa você tem com ela. Mas a síndrome, tem até um livro da professora Malu Balona, que chama Síndrome do Estrangeiro, em que fala desse sentimento de não pertencimento àquele grupo, né? Mas é por engano, é processo emocional, porque se você nasceu naquele grupo, alguma coisa tem a ver com aquele grupo. Sim. A Marinês Ramos diz que quer evoluir, gosta muito da visão da conscienciologia, nós também, né, Marinês? Por isso estamos aqui buscando essa divulgação de informação, que acreditamos ser de ponta.
A Adriana Pires fala que ela não sabia que ela estava lá no resgate kármico e que limpou tudo para virar uma ótima relação. E ela pergunta, e se ela desistisse antes? Hã? E se ela desistisse antes? A pergunta é justamente o Ela momento ia de abrir mão, perder né? uma oportunidade, só isso, ela ia perder uma oportunidade e ia encontrar, né? Uma coisa interessante para ela fazer em termos de autopesquisa, é ela fazer o levantamento dos ganhos evolutivos dela. Ela se tornou uma pessoa melhor, mais assistencial, mais paciente, quando ela teve tolerância durante o relacionamento. Entendeu? Isso não tem preço, né? A gente aprender a ser mais tolerante. É. Bem importante. Então, ela precisa ver os ganhos evolutivos que ela teve, quais foram as mudanças que ela sofreu, passou positivamente. Eu vou usar uma outra palavra aí, né? Passou pelas mudanças, todas as reciclagens que ela fez. Então, você vai ver a positividade desse sobreparamento, de tudo que você passou nesse relacionamento, pelo saldo final. Aliás, em processo evolutivo, você pode ter seus altos e baixos na vida de uma forma geral, mas se lá na frente o saldo for positivo, era aquilo mesmo. Né? Você fala, nossa, eu era assim, passei um aperto aqui, aí tive que mudar, vi outras saídas, eu fiquei mais lúcida, e com isso, o processo evolutivo é isso, gente. São mudanças e mudanças que você faz, né? São escolhas. E análises, né? Sei se são escolhas, porque às vezes você não tem escolha, é aquilo que você tem que fazer. Se você pudesse, não faria. Mas só que depois de pronto, é que você vê o salto positivo. Entendeu? Só depois que você passa por uma situação crítica, é que você vê se o saldo foi positivo. E tem uma coisa muito séria também, às vezes a gente está programado, né, mentalmente, de gerações, assim, para agir de tal forma. Então, até onde a gente está com lucidez para exercer esse livre-arbítrio? Né? Você sabe, se eu fosse mais nova hoje, eu ia fazer história só para ver o contexto histórico, fundamentar melhor o contexto histórico e filosófico da humanidade. Porque aí você vai ver os porquês do que você é hoje. Você juntando a essa visão do processo evolutivo da humanidade, do comportamento, da forma de pensar que a humanidade teve através dos tempos, você vai descobrir por que você age de determinada forma hoje. Isso vem passando, né? Numa memória coletiva, não sei. Eu acho que é questão de holomemória mesmo, porque nós passamos por essas épocas, né? As épocas são de 300, 400 anos. Então, quantas vidas nós tivemos dentro daquele contexto? E de acordo com o nosso processo emocional, né, o nosso psicossoma, nós somatizamos mais ou menos. De acordo com as nossas tendências conscienciais, eu valorizo mais. O que eu valorizo mais na vida? Né? Os meus sentimentos arraigados. Então, se você sofreu no passado, você ainda está sofrendo hoje por algo similar. Sim. Vamos falar, então, da recomposição? Vamos, pode começar. Então, eu acho que a recomposição é o nosso objetivo, né? Porque pelo ciclo evolutivo grupo kármico, a gente tem primeiro a fase da interprisão, que a gente já tem vivido há muitas vidas, né, provavelmente. Depois, a fase da vitimização, que é quando a gente deixa de ter aquele comportamento que o grupo conhece, e aí o grupo vem nos cobrar. Como assim? Você está mudando, né, e não está sendo mais quem eu espero que você seja. E às vezes isso pode gerar uma vitimização mais séria mesmo. E a partir disso a gente precisa pensar, e qual é o próximo passo para recompor, né? Porque aí depois da recomposição vem a fase da libertação e da policarmalidade. Então, uma boa forma de sair de um imbróglio é pensar o que eu preciso fazer para uma recomposição nesse caso, né? Para isso, a gente volta na questão da lucidez, né? Você, nesse momento atual, no seu grupo evolutivo mais imediato, seu grupo kármico evolutivo mais imediato,
Você está como vítima ou como algoz? Isso é uma autopesquisa bem importante, né? É você fazer a sua identificação nesse seu atual momento evolutivo. Nesse artigo eu comento, né, como que às vezes a gente usa essa vitimização como forma de manipular os outros. Isso é muito sério. Com certeza, com certeza. Então, essa autopesquisa de você se ver, como é que eu estou aqui? Sou vítima ou sou algoz? Não, mas eu sou tão boazinha, não vou ser algoz. Então, eu sou vítima. Não tem uma terceira opção. Tem, você ser os dois, uma hora vítima e outra hora algoz naquele momento. Provavelmente é o que acontece. Né? Provavelmente é o que acontece. É uma alternância, então. É uma alternância. E você fazer a identificação desses momentos que você está se tornando vítima ou algoz, agora você percebe também, quando você começa a fazer a autopesquisa, você vai perceber também o quanto você é conivente com uma situação e outra. Sabe? E eu vou sempre pautar pela lucidez do seu momento evolutivo. O que você pode aprender daquilo. E você não pode ter vergonha, constrangimento de fazer essa autoidentificação do seu posicionamento dentro do seu grupo kármico. Se você é algoz, acabou. A pergunta seguinte é: e o que eu tenho que fazer para mudar? Não quero, você precisa não querer o posicionamento, qualquer um dos dois, de vítima ou de algoz, para você fazer essa libertação do grupo kármico. E após a libertação, eu posso ter que tipo de comportamento? Não mais das duas figuras, deixo de ser vítima e deixo de ser Você algoz. vai passar por um momento de aprimoramento, de autoconhecimento, autopesquisa, para entender que você precisa voltar atrás para ajudar o grupo, que é a recomposição. Por exemplo, dentro dessa linha de pensamento, nós temos o curso do professor Autolibertação Evolutiva, o curso do professor Roberto Almeida e da professora Cristina Aracaki, muito bom curso. Então, e o final disso é você se preparar nesta vida atual para se tornar um líder interassistencial na sua próxima intermissão extrafísica, onde você vai continuar a estudar, se autopesquisar, se preparar para fazer o resgate do seu grupo maior evolutivo e depois preparar a ressoma desse povo e vir para poder liderar esse povo, para eles fazerem a parte dele. Vamos encaminhando para as últimas considerações, doutora Márcia? Nós temos aqui, mais uma pensata. Isso. Pode falar? Márcia, pode ler? O ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos altos pensênios cosmoéticos a ser aplicado ao Código Pessoal de Cosmoética. Lexio de Ordo Pensatas, página 1217. Pois é. O que você entendeu, Márcia? A Márcia está começando aqui no programa com a gente, mas ela vai ser sempre convidada para vir enriquecer aqui o programa, né? Vamos começar a analisar uma pensata hoje. Seu pinga-fogo. Olha só, que responsabilidade. O que eu entendo de essência dessa pensata é a questão da parajurisprudência pessoal. Então, eu acho que a partir da hora que você estabelece esse padrão pessoal, da forma com que você tem que lidar, isso passa a ser aplicado ao seu código pessoal de cosmoética. Então, você vai fazendo um alinhamento da sua conduta para que isso possa ficar próximo do seu código pessoal de cosmoética, daquilo que é correto, aquilo que é cosmoético. É correto e cosmoético de forma multidimensional, né? Passa a ser aquela conduta, passa a ser uma segunda natureza da pessoa. Eu gosto de comentar assim, que quando você tem um determinado valor
que ele passa a ser incorporado, automaticamente aquilo passa a fazer parte da sua conduta. Não é mais um desafio pessoal do qual você tem que observar diariamente, não é? Então, às vezes você quer evoluir, você quer ter um determinado traço forte, né, um trafor, que não é presente todos os dias, então você passa a observar e analisar e mudar o seu comportamento, até que aquele comportamento, aquela conduta passa a ser internalizado e isso vira uma coisa automatizada. Então eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Isso, né? Trocando em miúdo, né? É isso aí. Bom, então eu quero dar boa tarde a todos, agradecer a assistência que nos deram através do programa, ao acessar o nosso programa, e lembrar a Goiânia que 27, 28 e 29 eu estarei aí em Goiânia, ok? Eu desejo a todos uma ótima tarde e que todos possam aí caminhar em direção à sua evolução multidimensional. Só um instantinho. Quem não pegou o telefone na primeira vez, é só acessar o Facebook da rádio, né? Que vai dar lá o comentário sobre o endereço e o telefone do curso e das palestras em Goiânia, ok? Papo Evolutivo, né? E eu recomendo que antes de você abrir mão das relações, faça uma autopesquisa, pense, né, no que você precisa melhorar e, enfim, tome sua decisão. E chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Agora são 15 horas e 1 minuto. Registro aqui a presença da Patrícia Siqueira e a Marinês agradecendo. E a Terezinha Andrade é minha irmã, ela quer assistir lá da Flórida. Ah, legal. Muito obrigada pela participação de todos. Agradeço a presença das minhas compassageiras, Marilza de Andrade e Márcia Manent, e agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá! RCI 1320 AM.